Olá, estamos aqui para mais uma aula, módulo 2, a quarta aula do módulo 2. A gente está aprendendo aqui sobre o dia da expiação, que tem tudo a ver com a origem do jejum, segundo as escrituras sagradas, né? Então, a gente já falou sobre o primeiro ponto, o segundo, e agora compartilhar com vocês aqui o slide que fala sobre o terceiro ponto, que é o reconhecimento da miserável condição humana pecadora. Então, quando a gente se envolve, né, numa dinâmica onde alguém está morrendo porque eu fui culpado e esse ser, né, que nesse caso era um animal, e hoje a gente sabe que o nosso Cordeiro, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus Cristo, mas ali representado por um animal, né, por uma ovelha, né, por um bode. E ali, como que a gente poderia participar de uma situação, aceitar uma condição dessa, sem reconhecer a culpa, né? Ou até mesmo levar o próprio animal para ser morto pelos sacrifícios de quem não reconhece que tem pecado. Então, quem não reconhece que não peca, né? Quem não tem esse reconhecimento, né? Como eu coloquei aqui, reconhecimento da miserável condição humana pecadora, não vai aceitar um substituto. Não, ninguém precisa morrer por mim. Eu não sou, né, esse pecador, né, ou eu não tenho pecado ou qualquer coisa assim. E João já diz, né, na sua epístola, primeira epístola, que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, né, ou que não tem pecado, porque tem essas duas condições, né? A pessoa fala assim, não, eu não tenho pecado, não preciso de um salvador. É um ponto. E a outra é, não, eu tinha pecado, aí Jesus me lavou, mas agora eu não peco mais. É um outro ponto também que não corresponde à realidade, né? Então, o detalhe disso tudo, porque na própria epístola de João ele vai falar que aquele comete pecado do diabo. Então, como é que fica essa situação? A questão, o detalhe principal é quando a gente tem em mente a perfeição, conforme Jesus coloca ali em Mateus 5,48, sede perfeito como vosso Pai Celeste. Então a gente tem esse alvo. Não, eu vou ser perfeito, eu vou dar o meu melhor, eu vou alcançar a excelência nisso, 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 nisso. Níveis cada vez maiores de excelência no meu desempenho em servir a Deus. E ali você tem um propósito, mas no decorrer desse propósito você vai falhar, você vai cometer erros, você vai errar o alvo, né? O sentido de pecado que a gente falou aqui. Mas aí você já se conserta, vê uma nova estratégia, procura identificar maneiras para não errar novamente. Então, esse uma vez eu quero até compartilhar aqui com você um detalhe interessante que ocorreu em um momento de oração, né, há um tempo atrás, e eu pedindo perdão a Deus, perdão, Senhor, pelos meus pecados e tal. E ouvi o Senhor, né, em minha mente falando assim: qual pecado? E ali eu fiquei pensando, eu falei, qual pecado? Aí não, não cheguei, eu acho que conseguir identificar assim claramente, né? E aí até que eu cheguei, eu falei, senhor, por aquele pecado, por aquela outra coisa e tal. E aí tive que trabalhar, o primeiro ponto, né? Tive que trabalhar a minha mente para poder identificar onde de fato eu considerava que tinha errado. E ali depois, quando eu falei, aí a voz falou assim, Senhor, né? E aí? Duas coisas só isso foi dito. Qual o pecado? E aí? E aí, na hora eu entendi que o Senhor ele estava me ensinando algo muito forte. Porque às vezes a gente até tem um pedido de perdão mais elaborado do que simplesmente perdão pelos meus pecados. Aí a gente fala assim, Senhor, perdoa por palavras, atos, pensamentos, atitudes, parará e tal. Já é alguma coisa, mais um passo foi dado, né? Pelo menos agora já especificou um pouquinho mais. Mas ainda não é suficiente. Porque o que, que o Senhor me ensinou com isso? Quando a gente pede perdão e a gente sabe exatamente pelo quê, e aí depois da pergunta e aí, significa o seguinte:
o que você vai fazer para não incorrer no mesmo erro? Para não cometer o mesmo erro. O que você vai fazer? Qual vai ser a estratégia? Porque você já percebeu, seja diariamente, seja na ceia do Senhor, né, conhecido como Santa Ceia, a gente sempre erra nos mesmos erros, e Senhor, perdoa, 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 e nunca estabelece, nunca implementa, nunca desenvolve uma estratégia para não pecar mais naquilo ali. Porque você vai definir uma estratégia e de repente ela vai falhar. Poxa, olha, não deu certo. Mas você vai tentar outra, e outra, e outra, e outra, e outra, até chegar àquela que, não, agora eu consegui. Né? Eu tinha que fazer tal coisa. Poxa, era tão óbvio. Às vezes vai acontecer isso. Poxa, era tão óbvio, eu tinha que fazer tal coisa, eu já tentei tantas coisas, agora eu consegui. Entendeu? E isso vai te levar a um desenvolvimento. Então, o pedido de perdão é um ponto extremamente importante dentro da nossa oração. Entendeu? Inclusive, a gente vai estar criando também um curso sobre oração, também que vai ficar muito bom. Então, assim, é um ponto dentro do dia da expiação extremamente importante, onde a gente reconhece a nossa condição miserável, né, de ser humano pecador. E, apesar de alguns não concordarem com isso, você não é um miserável pecador. É o que a Bíblia diz. Então, essa condição, é como Jesus falou, os pobres de espírito herdarão o reino. Porque o pobre não é aquele que permanece ali, a ideia não é que você permaneça pobre de espírito, mas a ideia é que você se reconheça pobre de espírito e aí siga a orientação de Apocalipse, onde na carta à igreja de Laodiceia, se bem me recordo, Jesus ele faz um convite, ó, você pensa que é rico, mas é pobre. Vem até mim e enriqueça. Compre ouro fino, né? Ouro valioso. Então, esse é o detalhe do bem-aventurados os pobres de espírito. Porque o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua condição miserável e vai até Jesus para poder enriquecer. Por isso que hoje, na presença de Deus, ninguém pode se considerar, você não pode se considerar, você não deve se considerar um pobre de espírito, porque você já reconheceu a sua condição pecaminosa, foi até Cristo e ele te enriqueceu. Hoje você é verdadeiramente rico e a riqueza material é só um complemento. Se você busca, a gente provavelmente vai falar isso em vídeos, em cursos, se você busca a riqueza material, o problema não é buscar a riqueza material em si, mas o porquê que se busca e como se administra tudo isso. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Então você já é rico. Essa é a definição de riqueza. Você está cheio de Deus, segundo o livro de Coríntios. Ali, segunda aos Coríntios, eu acho que no capítulo 6, no versículo 7 ou 5:17. Vou ver se eu encontro aqui, porque eu quero deixar para você esse texto, porque é um texto muito forte e eu acredito que muito importante. Deixa eu ver se é o 6:7 ou é 1 Coríntios 6:17. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver, que é uma coisa que me veio aqui agora, né, em mente. Ó, 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Medita nessa mensagem. A gente já está com 9 minutos aqui, eu não vou me alongar. Mas medita nessa mensagem. Medita nesse versículo. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Paulo, em outra ocasião, lá em 1 Coríntios 2, ele vai falar, mas nós temos a mente de Cristo. Isso é muito forte, muito profundo. Se você meditar, você vai conseguir extrair riquezas maravilhosas para a sua vida. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe.